hoje é que a gente possa entender um pouquinho mais o que esses sintomas estão dizendo para a gente, o que que o corpo está tentando falar hoje para a gente, né? Porque a alma, ela vai falar através do corpo, vai falar através de várias coisas, mas como interpretar segundo a minha humilde visão e os meus estudos aí que foram migrando pela medicina integrativa, depois de uma formação inicial com urgência, com pediatria, infectologia, infecção hospitalar, e depois veio um, muitos anos aí de estudo com a medicina tradicional chinesa, que é o que eu trabalho hoje em dia, mais essa visão integrativa, não deixar de ser médica tradicional, vamos dizer assim, mas o tratamento e a visão também pela medicina eh, integrativa. Então, o que que é a saúde? Não é apenas essa ausência de doença, é esse equilíbrio como um todo, né? A intenção, então, é não esconder os sintomas e sim entender a sua origem, por isso saúde desde a raiz, né? Então, o corpo, o que que está querendo dizer? Os princípios básicos da medicina chinesa, acho que vocês já ouviram falar o que que é o Qi, né? Que é essa energia vital, né? A nossa energia nosso corpo é pura energia, né? Então, quando essa energia ela flui, a gente estabelece saúde, né? Tem saúde entre os órgãos e vês como uma conversa, né? Como se fosse uma coisa que flui. Quando existe algum bloqueio, aí começam a surgir os sintomas, quer sejam dor ou quer seja alguma disfunção de algum órgão ou víscera. O yin e yang, né, que a gente bem conhece, mas basicamente para bem um ampassant, o yin representa o repouso, o frio, o interior, e o yang representa ação, calor, exterior. E os 5 elementos da medicina chinesa que eu trouxe aqui para vocês terem uma ideia de como funciona um pouquinho no nosso corpo e como que a gente vai conseguir entender certos sintomas, a origem deles. Então, a gente tem os elementos aqui, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, e os órgãos correspondentes, né? O fígado, o coração, o baço, o pulmão e o rim. E as emoções que eu deixei aqui para vocês que seria, né, relacionado ao fígado, seria a ira e a frustração, o coração, a alegria ou a ansiedade, o baço, a preocupação, o pulmão, a tristeza e o medo com o rim. Então, aqui está em espanhol, mas vocês conseguem entender bem. É, a- essa interação, como é que funciona, né? Essa essa situação, essa integração entre os órgãos e vísceras. Eu até, mais do que 5 elementos, eu gosto de chamá-los de 5 movimentos, porque é um movimento mesmo. Então, que o coração gera o baço, que gera o pulmão, que gera o rim, que gera o fígado. Então, essa situação como de mãe e filho. E a gente, assim como mãe e filho, a gente tem o avô e neto. Então, o avô, teoricamente, controla o neto. Se a gente tem um avô que enfraqueceu, o neto vai se exacerbar, certo? Então, por exemplo, se a gente tem muita amidalite de repetição na infância, a gente debilita a energia do pulmão. A gente tem bronquite, alguma situação relacionada ao pulmão, por exemplo, né? Então, a gente vai ter a energia do pulmão, a primeira, vamos dizer assim, após o nascimento, que foi afetada, porque a gente já sabe, até se a gente for lá no intraútero, a gente também vai saber que existe situações maternas, emoções maternas, inclusive, não só patologias maternas, que podem afetar esse feto, né, no intraútero já, né? Eu fui verificando essas questões todas aí, inclusive quando eu era chefe de plantão lá na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, em que a gente tinha situações graves para lidar, inclusive de transplante e tudo mais. E aí fui verificar lá na história do intraútero, né? Quando eu já estava estudando medicina chinesa, o que tinha acontecido com essa criança que, por exemplo, precisou de um transplante hepático, ou que tinha uma alteração genética, ou mesmo congênita do rim, enfim, do coração, etc. E realmente não é coincidência, e esses processos eles ocorrem. Já que a gente está falando um pouquinho já lá de intraútero, ah, as emoções maternas, elas afetam o bebê
uma primeira flecha, digamos assim, como rejeição. Então, por exemplo, se essa mãe ela recebeu um susto grande, o primeiro impacto no bebê que chega é de rejeição. Já num segundo momento, vai afetar o rim que está relacionado ao medo que essa mãe passou. Ou se passou muita raiva durante a gestação, vai afetar o fígado num segundo momento, né? Mas o primeiro momento que o bebê recebe é como, ai, né, de rejeição, né? E tudo isso é realmente muito interessante a gente poder, se a gente tem ainda a possibilidade de perguntar para as nossas mães, se elas ainda estão presentes, assim, como foi o momento dessa concepção? Como que foi esse momento durante a gravidez? E durante a infância, né, algumas situações que refletem a alteração. Então, aqui, voltando para o problema aqui dos pulmões, né, que eu dei um exemplo, uma bronquite ou uma amidalite de repetição, debilitando a energia do pulmão e fazendo com que esse vô, que deveria controlar o neto, que no caso aqui é o fígado fica meio exacerbado, né? O fígado, que é o neto, fica meio doidão. O yang do fígado fica descontrolado. Então, muitas vezes a gente tem uma criança já assim mais irritável, ou com hiperatividade e déficit de atenção, ou já tendo sintomas até de gastrite ou de dor de cabeça. Então, existem inúmeras situações em que vão falar que esse yang do fígado está um pouco em desequilíbrio, né? E mais, por exemplo, mais para a vida adulta, quando a gente passa por esses processos, inclusive de uma briga muito intensa, ou situações de vida muito complicadas, ou mesmo trabalhos que são muito estressantes, né? Um estresse contínuo do nosso dia a dia, faz com que esse yang do fígado esteja muito exacerbado. Então, eu sempre falo assim, o fígado, ele é o general, o imperador, claro que é o coração, mas o fígado é o general das emoções. Ele é que aplana as emoções. O que quer dizer aplanar? Então, sim, uma preocupação pode acontecer, mas se a gente entra, né, num estado exagerado, é porque também o fígado precisa ser trabalhado além do baço, que é o que rege as preocupações, é o que, digamos, aí estariam essas preocupações, essa parte digestiva aqui, né? Ou, por exemplo, se tem uma tristeza, mas a gente não solta de vez, ou aquilo fica reverberando, também vamos trabalhar o general muitas vezes, porque ele fluindo melhor as outras emoções elas se manejam. Não quer dizer a gente não aceitar as emoções. Nós somos seres espirituais, emocionais, sentimentais maravilhosos. Vamos ter os nossos desafios para crescer a nossa alma, mas às vezes fica difícil, né? Às vezes fica difícil. Então, assim, que recursos a gente vai usar para a gente ajudar esses órgãos e vísceras a também a melhorar a sua função, quer seja no sentido emocional, ou também já quando a matéria já começa a sentir, vamos dizer assim, né? Então, uma coisa é a gente sentir uma dor, vamos supor, né? Começamos a sentir uma dor no ombro. Mas o que será que aconteceu, né? É, Aí a gente vai lá atrás da emoção e fala, nossa, tive uma briga, quis dar uma bela de uma bufetada, mas não posso sair dando bufetada por aí, né? Às vezes até rola, mas não é para dar bufetada. Então, é, a gente bloqueia a emoção, né? E então vai falar, por exemplo, que aquela sensação, quer seja de raiva ou tristeza, que poderia estar cometendo isso, né? Se aquilo se perpetua, num momento inicial, a gente pode até fazer uma ressonância, fazer algum exame, e a gente não vai encontrar nem tendinite, nem problema na bursa, nada nos ossos, nada não sei o quê. Mas se a gente vai só tomando analgésico e continua brigando, e continua, ou aquela emoção ainda não consegue de tudo transmutar ou transformar, e que a gente possa entender o que está lá no profundo, né? Aí começa as ites da vida, né? A tendinite, a bursite, né? E depois, lá, a terceiro estágio no adoecimento seria um estado anatômico. Então, as artroses,
cirrose hepática, fibrose pulmonar. Então, todos os processos eles perpassam por esses três pontos: o energético, em que os exames laboratoriais, exames todos vão vir normais, teoricamente, assim, né? Não achamos nenhuma causa, vamos dizer assim, física, né, material. E aí um segundo estágio, o inflamatório, e um terceiro estágio seria esse mais estabelecido, vamos dizer assim, né, já de lesão, real. Ah, então a saúde é esse equilíbrio do corpo, aí eu não sei se eu estou na frente da energia, da mente e da emoção, né? E que é um trabalho diário, é igual isso que eu falo dentro, não adianta assim, agora estou na perfeita harmonia, tipo assim, hoje eu estou irradiando de alegria, ainda mais pela presença de pessoas ilustres aqui, vocês estão me dando super energia, eu acho que vai ser um antes e depois, né? Quando a gente começar a aula e quando a gente acabar, a gente pode até fazer essa referência em nós, né? Como que eu estou me sentindo antes e depois da aula, né? Ou, por exemplo, quando a gente sente que tem alguma emoção que não está indo legal, ou surgiu alguma situação que está nos deixando tristes ou preocupados, que ferramentas a gente pode utilizar? Entre inúmeras, eu vou trazer aqui pequenas ferramentas, né? Como eu disse antes da gente começar a gravação da aula, para mim, a medicina chinesa foi um antes e depois, e a prática do yoga, principalmente com a minha querida mestra Marta Ricoy, foi um antes e depois também, né? E entre outras N terapias que vieram depois, outras formas de ver a vida, outras formas, leituras também, livros que vão chegando, né? Então, não existe uma receita de bolo, né? Muita pretensão minha trazer aqui uma receita de bolo, mas é de trazer esse start, como eu falo assim, não, a gente vai ficar tomando cafezinho com a tristeza, milhões, um monte de dias, não. Vai ser normal a gente acolher essa tristeza, a gente tentar perceber o que está acontecendo, mas liberar essas situações densas que acabam que se a gente manter muito tempo aí agarrado nessa situação, eh, essa vítima camuflada, né, que às vezes não é que às vezes a gente pode sentir dor e tudo mais, mas soltar e poder visualizar e ver essas questões.